Vamos lá então, pessoal. Nessa aula aí, a aula está sendo gravada, tá? Para vocês ficarem cientes aí. A gente inicia hoje então a nossa unidade 3, né, da disciplina de análise de investimento e fontes de financiamento. E nessa unidade então a gente vai falar sobre taxa de retorno, lucratividade, sensibilidade financeira. A primeira sessão dessa unidade então fala sobre taxa média de retorno, né? A gente vai ver o que isso significa, como que se calcula a taxa média de retorno, né, que é extremamente simples. E já adiantando, é importante conhecer, em alguns casos se usa, mas ela possui algumas deficiências, então ela não pode ser usada isoladamente, né? Ela precisa ser usada em conjunto com alguma outra técnica, porque isoladamente ela pode passar uma deixa eu só ver aqui, pronto, agora beleza. Então vamos lá. Para a gente poder, isso aqui na verdade tinha que estar até antes de eu começar a falar aqui, ficou meio fora de ordem, deixa eu só botar ele na ordem aqui. Esse aqui, qual que é o outro? É esse aqui só. Então é o seguinte, para essa unidade, né, toda unidade a gente tem uma situação, um problema, né? A gente tem um problema. E para essa unidade aqui a gente tem essa empresa aí que é a companhia Omaru S.A. E a gente vai calcular, então, alguns índices para essa empresa. Lá na disciplina de capital de giro, a gente aprendeu a calcular índices de liquidez, né, de estoque e vários outros. Aqui a gente aprenderá alguns outros e pode ter um ou outro que coincida com os que a gente já viu lá. A gente vai fazer uma releitura deles, né, dar uma lembrada deles. Mas para essa unidade, então, para a unidade 3, a gente vai ter como exemplo aí, né, como situação problema, essa companhia Omaru. E aí nós temos os dados, né, alguns relatórios financeiros dela, um deles esse daqui, olha, que vai ser a base para essa nossa primeira sessão, tá? Essa empresa aqui, então, ela fez, vou trazer os dados, porque depois a gente precisará deles, né? Ela faz um investimento, então, em um dado projeto no valor de 1 milhão. Esse projeto tem vida útil, né? Os equipamentos que vão receber esse investimento de 1 milhão têm vida útil de 5 anos. Depois disso, eles são sucateados, não servem para mais nada. A alíquota do imposto de renda da qual ela está submetida é de 25%. E a taxa exigida para a aprovação do projeto, né, pelos investidores é de 14%. Bem, isso aqui a gente deixa por enquanto aqui na geladeira, tá? O que é a taxa média de retorno, então, pessoal? A taxa de retorno é aquilo que a gente até já falou um pouquinho sobre a TI, deu uma visão geral, depois a gente aprofunda mais sobre a TI, mas lá na unidade 1, na introdução, tivemos uma visão geral, né, da TI, e entendemos o seguinte, que para o acionista colocar, né, o seu recurso financeiro, o seu dinheiro num determinado projeto, ele vai fazer isso para ter um retorno que vale a pena, né? Por que ele poderia deixar o dinheiro numa aplicação que ele não teria risco nenhum, mas ele vai ganhar 4% ao ano. Mas aí ele vai botar no projeto que ele quer ganhar 3 vezes mais que isso, ele quer ganhar 12% ao ano. Então ele estipula qual que é a taxa que ele espera para poder botar o seu recurso nesse projeto. E a partir daí, então, existem alguns indicadores, alguns cálculos para poder falar projeto é viável, projeto não é viável, e um deles é a taxa média de retorno, né? Para calcular a taxa média de retorno, como eu disse, é algo bem simples. A gente precisa ter, né, um fluxo de caixa projetado para esse projeto, né, um fluxo de caixa contábil projetado. Projeto ficou estranho, né? Mas enfim, previsto, né, no período que o projeto vai durar. E aí eu vou descontar dele depreciação, vou descontar dele imposto de renda e vou chegar então no lucro, né, no lucro líquido. E aí eu vou pegar qual que é o período desse projeto e vou fazer uma média desses lucros. Feito isso, eu vou fazer uma média do investimento, né? Para fazer a média do investimento, eu preciso saber a depreciação. Eu preciso saber qual que é o valor do investimento, em quanto tempo esse bem vai ser
depreciado, né? E aí calcular a depreciação. Aí eu faço uma média do investimento. E aí, feito esses dois cálculos, basta eu dividir um desses caras pelo outro. Eu divido, então, o lucro médio pelo investimento médio e acho a taxa de retorno, a taxa média de retorno, né? Esse também conhecido por retorno contábil médio, mas é uma técnica, né, não sofisticada. Como eu disse para vocês, ela deixa a desejar em alguns pontos, né? Então, existem técnicas mais sofisticadas do que ela, que a gente verá também, tá? Durante o curso aqui, a gente vai falar dessas mais sofisticadas. Mas essa é uma técnica não sofisticada de investimento. Por que que ela é não sofisticada, né? Por que ela é reconhecida assim? Ela possui três deficiências, né? Uma delas, ela não considera o valor do dinheiro no tempo. Quando a gente vai calcular a TIR, por exemplo, né, e a gente vai ter a oportunidade de fazer isso, como é que a gente calcula essa TIR? A gente pega os fluxos de caixa projetado, né? Então, olha, tem um projeto aqui, esse projeto é para 5 anos. E esse projeto tem expectativa de me dar os seguintes retornos. Então, eu projeto ano a ano qual que é a expectativa de retorno do projeto. Só que nós estamos falando de negócio para frente, né? Daqui a um ano, daqui a 2 anos, daqui a 5 anos. E nós sabemos que o dinheiro perde valor ao longo do tempo. Então, o que R$ 100, né, por exemplo, tem poder de compra hoje, ele não vai ter daqui a um ano, não vai ter muito menos daqui a 5 anos, né? O que se compra com R$ 100 hoje, você não vai comprar há 5 anos. Então, é preciso fazer a correção do valor do dinheiro no tempo, né? É preciso trazer esse fluxo de caixa que eu vou projetar para os próximos 5 anos e trazer ele a valor presente, né? A uma determinada taxa de desconto. Então, a taxa média de retorno não faz isso. Ela trabalha, de fato, com os valores que foram gerados, né, de expectativa de resultado final. Então, se tem uma expectativa de gerar 100 mil lá no ano 5, se eu for descontar isso, trazer isso para hoje a uma determinada taxa, uma taxa de 10%, nós vamos ver que esses 100 mil, né, trazido a valor presente, então, ele não vale 100 mil. Ele vale menos que 100 mil, ele vale alguma coisa menos que 100 mil. Só que quando a gente aplica essa técnica de taxa média de retorno, a gente não faz isso. A gente não pega esses fluxos de caixa e traz eles ao valor presente. A gente trabalha, de fato, com o valor que está sendo previsto, que tem expectativa de previsão, né? A segunda deficiência é que ele não usa o fluxo de caixa antes do imposto da depreciação. Quando a gente for trabalhar lá com a TIR, por exemplo, nós vamos ver que para poder fazer o cálculo, a gente trabalha com os fluxos de caixas projetados, né? Esse aqui não, esse aqui a gente pega o fluxo de caixa, aí deduz dele imposto e depreciação, chego no lucro, e aí a partir desse lucro que eu vou calcular então qual que é a minha taxa, né? A minha taxa de retorno. E a terceira deficiência é que ela considera um prazo de retorno arbitrário, né? Não existe nenhuma metodologia, nenhuma técnica para poder definir de fato qual que é o prazo de retorno, né? É definido arbitrariamente. Falamos das deficiências, mas existe vantagem também, né? Nesse método, nessa metodologia. A vantagem é que ela é muito fácil de aplicar, né? Porque os dados contábeis são fáceis de ter. As informações que esse método precisa, a informação que a empresa tem acesso a ela muito facilmente, né? Mas, dado as deficiências que nós falamos agora há pouco, não se deve usar, né, eu comecei a aula falando sobre isso, não se deve usar esse método isoladamente. Eu não posso pegar, calcular, então, qual que é a taxa média de retorno de um determinado projeto, e aí eu descubro que essa taxa média de retorno é maior do que a expectativa do investidor e falo que ele é viável. Eu não posso usar apenas essa consideração. Eu preciso combinar com outros métodos, não pode ser apenas esse. Tá bom? E para a gente ver isso, então, acontecendo, né, de fato, isso que eu falei aqui, né, numa visão geral, como é que isso funciona na prática, vamos para um exemplo, né, melhor forma. Nosso exemplo, vamos considerar o seguinte.
Considerar que um determinado projeto vai receber um investimento de 1.200.000, né, e ele tem uma vida útil de 5 anos. A alíquota de imposto de renda é de 25%, e aí está aqui o fluxo de caixa projetado para ele aqui, fluxo de caixa antes do imposto. Então tem receita menos despesas e custos, né? Aqui está resumidamente, mas menos despesas e custos. Tem o ano a ano, então, para o ano 1, 950 mil de previsão de receita, 500 mil de custos e despesas, mesma coisa no ano 2, no ano 3, 850 mil de receita, 500 mil de despesa ainda, no ano 4, 750 mil de receita, tendo 450 mil de despesas e custos, no ano 5, 650 mil de receita, temos como custo e despesas 350 mil. Beleza. Fazendo aqui a diferença de um pelo outro, né? Receita menos custos e despesas, nós chegamos então no fluxo de caixa antes do imposto, né? Porque aqui é simplesmente a diferença de um para o outro. 950 menos 500, deu 450, mesma coisa. 850 menos 500, 350. 750 menos 450, 300 mil. 650 menos 350, 300 mil. Ok. Aí esse projeto tem a depreciação do investimento. Por enquanto, só vamos olhar o valor aqui. Quer dizer, eu imagino que vocês, né, já saibam calcular a depreciação, mas eu vou fazer um parênteses aqui já para a gente poder fazer esse cálculo junto aqui da depreciação. É isso, entender um pouquinho o que é a depreciação. Mas então vamos considerar como depreciação aqui 240 mil, que é o valor que vai dar para esse investimento de 1.200.000 em 5 anos. Pegando então o fluxo de caixa antes do imposto e abatendo a depreciação, a gente chega no lucro antes do imposto de renda, né? Então, 450 menos 240, 210, que se repete aqui. 350 menos 240, 110. 300 menos 240, 600. O imposto de renda, 25% desse valor aqui, então, né, da base. Esse aqui é a base de cálculo do imposto de renda, né, o lucro antes do imposto de renda. Aplicando 25%, então, sobre esse valor, a gente tem 52.500, 52.500, 27.500, tá. E aí a gente chega, enfim, no lucro líquido, né, que é o lucro antes do imposto de renda menos o imposto de renda. A gente chega nessa linha aqui, que é o lucro líquido. Ok, por enquanto é só para a gente conhecer os dados com os quais a gente vai trabalhar. Imagine que nós somos analistas dessa empresa e vamos calcular para esse projeto aí a taxa média de retorno, e a contabilidade nos forneceu isso aí prontinho. Nós precisamos conhecer, entender de onde vem esses números, mas nós recebemos pronto da contabilidade. Bem, como eu disse, antes da gente prosseguir, vamos dar uma repassada aqui, né, no como que é calculada a depreciação de um determinado bem, né? O que é a depreciação, então? Quando a gente faz uma determinada despesa, por exemplo, eu dei manutenção num veículo. Essa despesa, né, é lançada lá no meu DRE, e aí ela é abatida da minha base de cálculo do imposto de renda. Ou seja, cada despesa que eu reconheço significa menos imposto de renda que eu vou pagar, né? Eu tinha um lucro lá de 10 mil. Eu tinha uma receita de 10 mil e custo de despesa de 10 mil. Tinha uma receita de 20 mil, custo de despesa de 10 mil. Aí sobrou, então, um lucro de 10 mil. Só que aí eu tenho uma outra despesa que eu não tinha lançado ainda, de mais 5 mil. Então, a minha base de cálculo, meu lucro nas impostos de renda, ele cai para 5 mil. Eu vou calcular, então, o meu imposto em cima desses 5 mil e não em cima dos 10. Então, quando eu tenho uma determinada despesa, ela abate o meu valor do imposto de renda. Agora, quando eu faço um investimento em um ativo, né, se eu compro um carro, por exemplo, se eu compro um computador para a empresa, se eu compro um equipamento, esse valor da minha aquisição, ele não é abatido do meu imposto de renda, né? Ele fica lá no meu ativo, ele não é julgado em contas de resultado, né? E aí, então, a depreciação é um termo bem comum que se usa para denominar a depreciação, que ela é um benefício fiscal, né? O que é isso? Digamos que eu compro um carro para a empresa, uma empresa que trabalha com transporte. E aí, eu compro um carro e eu uso esse carro por 5 anos. O prazo máximo que a empresa trabalha com ele é com 5 anos. Depois disso, ela precisa comprar um novo. Então, eu comprei o carro, daqui a 5 anos, eu tenho que me preparar para comprar outro, né? Eu tenho que ter recursos para poder comprar outro. O que a depreciação me diz é o seguinte:
Eu pego, então, o valor desse bem e divido por quantos anos ele tem de expectativa de vida ou de geração de receita, né? Então, por exemplo, no caso do veículo que eu citei aqui, digamos que a gente tenha comprado um veículo só para facilitar a conta aqui, de 60 mil para a empresa, ok? E a depreciação dele é 5 anos, então eu vou ter por ano 12 mil, né? 60 mil dividido por 5, significa que por mês, então, de depreciação eu vou ter R$ 1.000, ou seja, é R$ 1.000 que vai abater da base de cálculo do meu imposto de renda, que vai reduzir a base de cálculo do meu imposto de renda. Então, para cada ativo imobilizado que eu tenho na empresa, né, eu calculo a depreciação e o valor dessa depreciação reduz a base de cálculo do meu imposto. Consequentemente, reduz o imposto a recolher, né, da empresa. Existem variações, né, nesse tempo para depreciação aí. Então, imóveis, se não me falha a memória, são 10 anos. E aí você tem, então, uma variação. Existem algumas regras também, né, para falar que um bem é um ativo mobilizado ou não. Ou se ele é julgado direto para despesa. Então, existe valor mínimo, expectativa de geração de receita, tem alguns critérios para poder se definir. Mas voltando para o nosso caso aqui, então, para o nosso exemplo, o investimento era de 1.200.000, certo? E a vida útil do projeto era de 5 anos. Então, para a gente poder calcular a depreciação anual desse nosso projeto aqui, que a gente falou, vai ser 1.200.000, que é o valor do investimento, dividido por 5 anos. Então, nós vamos ter aqui 240 mil por ano, que é aquele valor que a gente tinha aqui, olha, na depreciação, 240 mil por ano. Né? De onde saiu esses 240 mil, então? 1.200.000 dividido por 5. Ok? Agora eu vou alternar lá para o Excel, que depois a gente vai precisar dessa informação, então vamos fazer o cálculo, ainda continuando entendendo como é que se calcula a depreciação, né? Mas vamos fazer isso lá no Excel, vamos fazer uma tabelinha lá no Excel, para a gente poder calcular isso daqui. Depois a gente vai precisar dessa tabela. Olha só, quer dizer, olha só, a hora que carregar aí o Excel, vocês me falam, por favor. Carregou? Sim. Apareceu aí? Carregou. Beleza. Carregou sim. Beleza, então. Então, olha só, vamos calcular a depreciação, né? Depreciação linear desse investimento nosso aqui, desse projeto de 1.200.000. Então, qual que é o investimento inicial? Lá no ano zero, 1.200.000. Né? Qual que vai ser a depreciação? Zero. Zero. Qual que é o saldo do bem? O valor que eu investi menos a depreciação. Como eu não tenho depreciação nenhuma, continua sendo 1.200.000. Ok? Bem, qual que é o valor da depreciação por ano? Nós achamos lá que é 240 mil, não é isso? Que é 1.200.000 dividido por 5. Ou seja, por ano nós vamos depreciar 240 mil. Ok, qual que é o saldo do bem, então, ao final do ano 1? É 1.200.000, né, que ele valia, menos a depreciação. Então, o saldo do bem ao final do primeiro ano é de 960 mil. No segundo ano, nós vamos ter de novo uma depreciação de 240 mil. Qual que vai ser o saldo do bem agora? Agora ele cai para 720 mil, que é os 960 que eu tinha, menos os 240. E por aí vai. Então, no terceiro ano tem uma depreciação de 240. O meu bem, o saldo dele, né, o valor monetário dele, então, contábil, 480 mil. No quarto ano, de novo, 240. O valor monetário dele, 240 mil. No quinto ano, o restante, 240. O saldo do bem, então, é zero. Ok? Então, está feito aqui a minha depreciação ano a ano. O valor da depreciação anual está aqui, 240 mil. E aqui está feito qual que é o saldo do bem, o saldo contábil que eu tenho do bem. Tranquilo aqui? Alguma dúvida antes de eu retornar lá para o nosso PowerPoint? Tranquilo. Beleza? Então vamos retornar. Cadê aqui o Teams? Parar. Então, olha só. Voltando ao cálculo, né, da taxa média de retorno,
ela se dá em 3 etapas. Primeira etapa é calcular o lucro líquido médio. Então, vamos só lembrar lá, eu repeti aqui só a última, deixa eu voltar na tabela, repetir só a última linha aqui, olha, é lucro líquido, só para a gente poder ter como referência os valores lá. Então, está aqui. No ano 1, está falando que nós vamos ter 157.500 de lucro líquido, lucro já deduzido, né, depreciação e imposto de renda. Igualmente no ano 2, no ano 3, 82.500, no ano 4 e 5, 45 mil. Como é que nós calculamos o lucro médio? Vamos pegar então os 157.500 do ano 1, mais os 157.500 do ano 2, mais os 82.500 do ano 3, mais os 45 mil do ano 4, mais os 45 mil do ano 5, e vamos dividir isso aqui tudo por quanto? 1, 2, 3, 4, 5, né? A quantidade, estou fazendo uma média, então eu estou somando 5 números aqui, eu divido isso daqui então por 5, né? Então, somando isso aqui tudo e dividindo por 5, a gente vai chegar que o lucro médio, o lucro líquido médio, é de 97.500. Então, nós já temos a primeira variável da nossa fórmula aí, do nosso cálculo aí. Só voltando na parte que eu falei, né, das deficiências dele, que ele não traz a valor presente, na verdade, ele teria que pegar esses valores, né, e trazer tudo, pegar o valor do fluxo de caixa, na verdade, e trazer tudo a valor presente. Considerando que o lucro líquido, por exemplo, o 45 mil que ele tem previsão de gerar daqui a 5 anos, não vai ter o mesmo poder de compra que tem hoje. Então, eu teria que descontar ele uma determinada taxa para ver qual que é o poder de compra que esse dinheiro tem. O que de fato ele significa, esses 45 mil vale. Mas para a nossa taxa média de retorno aqui, não leva isso em consideração. Tá? Vamos usar depois, em outros casos. Bem, calculado o lucro, acho que está tranquilo, né? O lucro líquido médio, só peguei todos os lucros, somei e dividi por 5. Após calculado o lucro líquido médio, aí sim a gente vai calcular o valor médio do investimento, né? Para a gente fazer isso, nós precisamos daquela tabelinha que nós acabamos de construir lá no Excel. Tá? Aqui, então, tem um investimento de 1.200.000, depreciação anual de 240 mil, que nada mais é que 1.200.000 dividido por 5, e o saldo do bem. E aí, para poder fazer esse cálculo aqui do valor médio de investimento, a gente vai usar essa coluna aqui, ó, do saldo do bem. Essa coluna que a gente vai calcular a média dela. Então, nós vamos pegar... Opa! Que agora é para a mesinha. Deixa eu alternar aqui. Opa! Cliquei sem querer aqui. Então, para a gente poder calcular isso daqui, né? Como é que nós vamos fazer? Nós vamos pegar aqui 1.200.000 do saldo do bem lá no ano 0, mais os 960 do saldo do bem lá no ano 1, mais os 720 lá no ano 2, né? Mais os 480 lá no ano 4, mais... Eu vou ter que continuar embaixo aqui, tá, pessoal? Deixa eu fazer assim, quer ver? Deixa eu dar uma reduzida aqui. Tentar botar tudo na mesma linha para não causar confusão. Então, mais 480, mais... Vou escrever embaixo, mas depois eu puxo para lá. Mais 240. Mais, né, é aí que vem às vezes gera alguma dúvida, mais o valor do bem no último ano, que é quanto? É 0. Então, eu vou somar ele também. Ele entra nesse cálculo dessa média aqui. Mais 0. Bem, isso aqui tudo, eu não tenho uma regra, achei. Vamos tentar fazer um traço mais decente aqui.
Isso aqui tudo, então, a gente... Opa! Isso aqui a gente vai pegar e vai dividir. Nossa Senhora, é para ser decente o traço, hein? Vai dividir por quanto? É? Por 5? Por 6, que aqui nós estamos somando 6 valores, olha. 1 e 200, aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, porque o zero também entrou. Então, a gente divide isso daqui por 6. Então, quanto que vai dar isso aqui? Quanto que vai dar esse investimento médio? Vamos fazer, peguem as calculadoras aí. Nós temos, então, 1.200.000, opa, 1.200.000, mais 960, mais 720, mais 480, mais 240, mais zero. Deu 3.600.000, não é isso? De vocês deu isso? Ou eu somei errado aqui? Isso. É isso mesmo, né? Então, 3.600.000 dividido por 6 vai dar quanto? 600.000, não é isso? Isso. Então, o nosso investimento médio é de 600.000. Beleza? Até aqui? Beleza. Tranquilo? Então tá. Agora que a gente já calculou, né, o valor do lucro médio, né, nós fizemos ele aqui em cima, na etapa 1. Lucro médio, 97.500. Calculamos o investimento médio, 600.000. Agora a gente pode ir de fato para o cálculo da taxa média de retorno. E para calcular a taxa média de retorno é uma fórmula bem simples. É pegar essas duas contas que a gente acabou de fazer. O lucro médio dividido pelo investimento médio, né? Então, vamos deixar aqui como anotação aqui no lado aqui. O que foi o lucro médio, então? 97.500. E o que foi o investimento médio? 600.000. Como é que vai ser, então? O que vai ser, então, a nossa taxa média de retorno? Taxa média de retorno vai ser os 97.500 dividido por 600.000, que vai dar 97.500 dividido por 600, que deu 0,1625. 0,1625. E multiplicado por 100 vai dar 16,25%. Então, a taxa média de retorno para esse projeto aqui é 16,25%. Voltando lá no início, peraí. Não está falado aqui. Na verdade, eu não coloquei aqui nesse exemplo aqui, mas quem estiver acompanhando com o livro aí, deixa eu até confirmar, se não me engano, no livro está falando o seguinte, que o retorno esperado pelos investidores era de 14%, se não me engano. Ou ele nem tinha dado retorno. Mas, enfim, vamos trabalhar com o número então. Vamos imaginar que os investidores desse projeto queriam uma taxa mínima de retorno de 12%, por exemplo. Esse projeto, usando a técnica da taxa média de retorno, está dando 16,25%, né? O que isso significa? Como é que eu vou interpretar? Como é que eu vou usar isso? É simples. Se a taxa média de retorno encontrada for maior que a taxa de retorno esperado pelo investidor, o projeto é aceito. Tá? Olhando exclusivamente para essa metodologia, tá, pessoal? Mas, de novo, ela não é para ser usada sozinha, né? Ela é para ser usada em conjunto com outras metodologias.
porque ela possui as deficiências que nós já falamos. Mas se a gente estivesse avaliando o projeto olhando exclusivamente essa metodologia de taxa média de retorno, e a expectativa do investidor fosse de 12%, esse projeto seria aceito, porque ele está dando uma taxa média de retorno de 16,25%. Tranquilo? Dúvidas? Tranquilo. Dúvidas não? Então vamos lá, ver se está de boa aí. Opa, ver se está de boa aí. Eu pus que. Opa, faltando um número ali. 10 milhões. Sumiu, peraí. Então agora para vocês. Eu pus como exemplificando, mas vamos fazer juntos. Depois tem mais alguns para vocês fazerem aqui, só vocês. Oi, pessoal, acho que a minha conexão caiu, né? Tinha caído, né? Você voltou a falar agora. Pois é. Eu vi que começou a fazer um chamando aqui, como se tivesse alguém ligando. Aí era a minha conexão, tinha caído. Tá bom, vamos voltar lá então. Vamos fazer esse daqui juntos, olha. Então, uma determinada empresa teve um lucro líquido médio de 1 milhão e um investimento médio estimado em 10 milhões. Sabendo que os acionistas, os investidores, né, para poder aprovar esse projeto, exigem um retorno de no mínimo 11%, vamos calcular a taxa média de retorno e falar se esse projeto vai ser aceito ou vai ser rejeitado. Então vamos lá. Calcular a taxa média de retorno, a gente acabou de ver, taxa média de retorno, TMR. Taxa média de retorno é o lucro médio dividido pelo investimento, é o contrário. Não, tá certo. Tá certo. Pelo investimento médio. Ok? O que é o lucro médio para esse projeto aqui? 1 milhão. É isso? Tá aqui, olha. Ó, 1 milhão. O que é o investimento médio desse projeto? Está aqui, ó, 10 milhões. Quanto que vai dar isso aqui? 1 milhão dividido por 10 milhões. Vai dar 10%. Dá 10%, né? Vai dar 0,1 e vezes 100 vai dar 10%. Bem, sabendo que os acionistas exigem no mínimo 11% de retorno, esse projeto vai ser aprovado? Não. Não, né? Porque o retorno que ele está dando é menos do que a expectativa do acionista. Então, esse projeto aqui vai ser reprovado. Não é isso? Entendido, pessoal? Alguém tem alguma dúvida? Beleza, eu entendi. De boa aí, Thiago? Beleza. O resto tranquilo, pessoal? Tranquilo. Tá, né? Beleza. Então vamos lá, para vocês aí agora. Cadê? Tem tanta tela aqui. A organização Naira Limitada teve um lucro médio de 1 milhão e 100, investimento de 9 milhões, sabendo que os investidores exigem 12% ao ano, determinar a taxa média de retorno e falar se esse projeto deve ser aceito ou rejeitado. Vamos lá? Esse é para vocês.
Meu Deus, 12,22. 12,22? Ponto 22. Peraí que eu não sei ainda não. Peraí, deixa eu me posicionar aqui. Então, vamos lá. De novo, taxa média de retorno, lucro médio sobre investimento médio. Então, vai ser 1.100.000, né, que é o lucro médio, ou seja, no período que esse projeto vai durar, não importa qual que seja, então ficou torto, hein? Dividido por 9 milhões. Um milhão e 100 dividido por 9 milhões. 12,22, vocês falaram? Isso. Isso. Então, deu 0,1222, que vezes 100, né, dá 12,22%. Ok. Deixa eu dar uma reduzida nisso aqui para caber tudo aqui. Ficar enquadradinho aí. Beleza. Vamos lá, um outro aí para vocês. Esse vocês vão ter que fazer os 3 passos, né? Que no anterior 2 passos já estavam feitos. Então, calcular a taxa média de retorno conforme dados abaixo. Um investimento de 800.000 por 5 anos, com uma alíquota de imposto de renda de 34%. Calcular, então, a TMR. Então, para isso, vai ter que calcular o lucro líquido médio, a depreciação média, né, para aí, então, calcular a TMR, a taxa média de retorno. Professor? Oi. Oi. Ah, não estava ouvindo, não. Agora voltou. Pois é porque é o seguinte, esse é para vocês fazerem, tá? Sim. Uhum. Ok.
Alô? Oi. Oi, Cláudio. Era o Gabriel, professor, porque tava mudo. Não, Gabriel, porque é o seguinte, eu de fato eu não estou falando nada. Isso aí é para vocês fazerem, Ah, não, beleza. tá? Valeu. Quando vocês terminarem, é só me sinalizar. Eu estou aguardando vocês, tá, pessoal? Só me sinalizar, por isso que eu estou aqui mudo.
Faz aí, Claudinei. Fechou aí? Pode ir? Pode. Beleza. Então vamos lá. Tá. Então, olha só, nós temos os dados aqui. A primeira coisa que precisa fazer é a depreciação, né? A gente já tem ela, mas saber o saldo do bem. Nós vamos precisar disso para poder calcular o quê? Calcular o investimento médio. Então, jogando aí na tabelinha igual aquela que a gente fez, e aí recapitulando os cálculos, né? 800 mil que é o investimento, se eu dividir isso por 5 anos, que é o prazo do projeto, vou ter 160 mil por ano. E para poder calcular o saldo do bem, eu pego o valor, o saldo, menos a depreciação do ano e vou achando, então. E aí, para poder calcular, então, o investimento médio, para calcular aqui o investimento médio, né? Como é que nós vamos fazer? Nós vamos somar aquela coluna ali que eu já marquei, né? Do saldo dos bens, então 800 mil, mais 640 mil, mais 480 mil, mais 320. Continuar aqui, depois eu junto eles todos. Mais 160 mil, mais zero, que é o saldo contábil do bem lá no último ano, né? Depois que ele foi totalmente depreciado. Então, somar esses caras todos aqui, vou dar uma reduzida aqui, ficou ruim. Agora não. Então, pegar esses caras todos aqui, esse aqui separou tudo, que porcaria. Vamos lá, vamos ver o que a gente consegue. Vai ficar meio feio, mas tá bom. Cadê o zero, hein? Esse cara aqui também. Então, somar esses caras todos aqui, né, que são o saldo do bem ano a ano, pegar isso e dividir por 6, não é isso? Que é a quantidade de anos, que nós estamos, quantidade de números que nós estamos considerando aqui. Como é uma média, né? Quanto que deu essa parada aqui, então? 800... 400 mil. Quanto? 400 mil. Tá. Eu vou terminar aqui, não é que eu estou duvidando, não, mas que eu já estava fazendo aqui, tá? Certinho. 400 mil, então, é o valor do investimento médio. Aí nós precisamos calcular o que agora? Nós precisamos calcular o lucro médio, né? Aqui, tranquilo? Agora nós precisamos calcular o lucro médio. Então, repetir aqui só a última linha lá, né, do nosso demonstrativo do lucro. Mesma coisa, né? Nós vamos somar aqui o lucro de cada ano, né? Então, 212.198, mais 284.719, mais 256.140, mais 243.304, mais 199.908. Vamos pegar isso aqui tudo e agora, na verdade, nós vamos dividir por 5, né? Que nós temos na nossa série aqui 5 anos. Então, nós vamos pegar aqui esse lucro aqui, somar esse cara e dividir isso por 5. Vai dar, eu estou com ele aqui no Excel, deixa eu... 239.254? Foi? Meu Isso. deu 5,3, mas é arredondando ainda. Arredondamento, isso. Então, agora nós já podemos calcular a taxa média de retorno, né? Nós vamos fazer como? Nós vamos pegar o investimento, esse lucro que a gente acabou de calcular, né? Esse lucro médio de 239
254 e vamos dividir pelo investimento médio, que foi de 400 mil. Deixa eu fazer a conta aqui no Excel. A gente conferir com a de vocês aí, tá? Faz aqui no Excel, tá fácil. Deu 0,5981. Foi isso? Foi. Deu alto, hein? É. Um negócio aí. Então deu 0,5981. 81. Opa. Peraí. 0,5981. Que é também, né? Multiplicando por 100, 59,81%. Esse é, então, a taxa, né? Um bom retorno. Provavelmente esse projeto seria aceito, né? Beleza? Vamos mais? Beleza. Mais um aí, olha. Esse é igual aquele primeiro, é bem tranquilo. Rapidinho vocês matam ele aí. Depois tem um. Onze 11,11%. Quanto, Fanny? 11,11%. Vamos lá. 2 milhões por 18 milhões. Isso aí. Só para a gente fazer aqui, então, não ficar em aberto. Cálculo, né? Vão ser os 2 milhões de lucro líquido médio dividido pelos 18 milhões de investimento médio, que deu então 0,1111, que é 11,11%. Então, considerando apenas TMR, esse projeto seria aprovado, né? Vou até deixar essa ressalva aqui. Então, considerando apenas taxa média de retorno, seria aprovado. Ok? Está muito certo, muito ali em cima, né? Está esperando no mínimo 11, ele deu 11,11. Mas provavelmente em outras, esse mesmo, depois eu vou até trazer de volta esses exemplos aqui, né? Porque aqui ele seria aprovado, porque está acima do mínimo esperado pelo investidor, que é 11%, é 11,11. Mas se a gente usar TIR, por exemplo, para poder calcular, sem fazer conta aqui, eu já falo que ele não vai ser aprovado. Vamos para mais um. Suponha que um projeto exige um investimento inicial de 50 mil. E no primeiro ano ele gere um fluxo de caixa antes do imposto de 15 mil. Considerando o crescimento previsto no fluxo de caixa de 10% ao ano, e que a alíquota do imposto de renda e contribuição social é de 12%, assim como a depreciação do investimento se dará em 5 anos, calcule a taxa média de retorno para esse projeto. Com vocês. Eu vou nem tentar, não, senão eu vou confundir mais ainda. Não, doido, mas é para poder quebrar a cabeça mesmo. Imagina uma dessa aí na prova. Essa aí tá mais complicada.
Mas imagina dessa aí na prova. Lógico que você não vai fazer isso, né, Claudinei? Ah, não sei, viu, Andressa? Se for, por Você é exemplo, uma boa pessoa. se a prova fosse hoje, aí até podia ser, o Cruzeiro ganhou uma ontem e tal, mas vai que for uns dias que tá perdendo todo dia, aí você já sabe, né? Tô brincando, Não, tem mas razão. ele tem Então, você pode. coragem sim, tá, Andressa? Você viu o que ele colocou no trabalho? Pois O é, mas quê? você pode colocar a questão aí, porque o Cruzeiro vai perder mesmo nos próximos jogos. O que, Cleia, que tinha no trabalho? Ai, tá muito complicado aquele trabalho, né, Claudinei? Aquilo é uma preparação para a prova. Pois é, né? Eu até achei que você ia dar era uma revisão hoje, porque para facilitar um pouco aquele trabalho. Não, mas aqui, esse conteúdo de hoje, ele é curtinho e eu não quero começar outro, não. Não quero misturar, não. Depois a gente vai falar de payback e períodos de retorno. Então, eu não quero misturar ele, não. Vou deixar ele para depois da prova. Então, vai sobrar um tempo aqui, a gente pode tirar dúvidas. Eba, tá bom então. Enquanto vocês fazem, eu vou pegar água ali e já volto, tá? Ô, Thiago, vamos lá, cara. Você que falou que não ia tentar, vamos lá, você consegue. Eu tô tentando aqui, parei no 14.520. Vou ver qual Vamos que. lá. Aqui, ó, deixa eu dar uma ideia, antes de eu ir lá para buscar minha água lá, deixa eu dar uma ideia. É, eu estou dando aí o fluxo de caixa, né? Ou seja, receita menos despesa. Então, nós estamos naquela linha ali do meio da nossa demonstração financeira. Eu estou falando Aí que vai ele... aumentar no ano seguinte 10%. Isso, então ele foi de 15 mil, no ano seguinte, então ele vai ser de 16.500. 16.500, E assim isso. por diante, né? Mesmo Aí, imposto de renda de 12%. não, aí primeiro eu tenho que tirar a depreciação. Então o projeto é de 50 mil em 5 anos. Então vai ter uma depreciação Aham. de 10 mil por ano. Aí depois dessa depreciação, eu tiro o imposto de renda, que é 12%, e calcular a taxa média de retorno. Não é tão bicho de sete cabeças, não, viu? Vou ir tentando aqui. Beleza, falou. Deixa eu lá pegar água.
Estou de volta. Claudinei, meu deu 57. Acho que tá errado esse trem. Deu 58,08. O meu deu isso aí também, 58,08%.
Claudinei. Acho que o áudio dele tá mudo, viu? Ô, galera, tava mesmo. Eu tinha colocado no mudo aqui que falou um negócio com a minha esposa e eu esqueci de tirar. Ô, Thiago, o seu e o do Cláudio deu mais ou menos parecido aí, não foi? O meu eu tinha feito errado aqui, deu 58,08 mesmo. Tá, vamos fazer ele junto aqui. Eu tava preparando o que eu falei aqui, assim, vou preparar aqui para a gente poder calcular aqui junto a depreciação e o lucro líquido. Eu estou bem conversando aqui, mas não chegava nada aí, né? Depreciação. Peraí, eu vou compartilhar minha tela com vocês aí. Pronto. Tela. Está aqui. Então, nós temos aqui, né? Vamos fazendo ele junto. Nós temos, então, um projeto, né? Que vai exigir, que exige de investimento aí 50 mil. No primeiro ano, ele gera um fluxo de caixa antes do imposto de renda e antes, faltou isso, né? Antes do imposto de renda e da depreciação. Deixa eu até complementar para ele ficar completo, da depreciação de 15 mil. Considerando que tem uma previsão de crescimento nesse fluxo de caixa de 10% ao ano, de que a alíquota de imposto de renda é de 2%, e que a depreciação se dá em 5 anos, calcular a taxa média de retorno. Vamos começar fazendo a depreciação. Eu deixei pronto aqui, deixei um esboço aí para a gente poder fazer. Então, nós temos, no ano zero, o que vai acontecer? Existe um investimento inicial de 50 mil reais, né? Acho que essa fonte está muito pequenininha. Não, tá boa, né? Tá dando para enxergar de boa aí essa fonte? Tá boa, tá normal. Tá? Tá boa. Aí, de depreciação, vou ser resumido aqui, ficou parecendo despesa. De depreciação anual, nós temos zero nesse ano, zero, né? Nós temos zero. O saldo do bem, então, vai ser 50 mil reais. No ano 1, a depreciação vai ser quanto? 10 mil, que é o quê? 50 mil do investimento, dividido pelo tempo do projeto, que é 5 anos. O saldo do bem vai ser 40 mil, que é o saldo do bem anterior, 50 mil, menos os 10 mil da depreciação. No ano 2, a depreciação é de 10 mil e o saldo do bem cai para 30 mil, que é os 40 mil que tinha de saldo, menos os 10 mil da depreciação do ano. No ano 3, 10 mil de depreciação, o saldo do bem cai para 20 mil. No ano 4, 10 mil de depreciação, saldo 10 mil. No ano 5, 10 mil de depreciação, e aí não tem mais nada, o saldo é zero. Bem, calculando então a depreciação média, né, nós vamos ter o quê? Aliás, o investimento médio, nós vamos ter o quê? Essa coluna aqui, não é isso? A média dessa coluna aqui, que vai ser, então, 50 mil, mais 40, mais 30, mais 20, mais 10, mais 0. Falta espaço aqui, deixa eu dar uma reajustada aqui, sobe esse cara para cá, sobe esse cara para cá, esse cara aqui pode dar uma reduzida nele, e subir com ele também, esse cara aqui também vamos fazer assim com ele, ó. Subir ele aqui. Então, isso aqui nós vamos dividir por quanto? Por 6, né? Que é a quantidade de termos que tem, nós estamos somando. Já que nós estamos fazendo uma média, nós estamos somando 6 itens aqui. Nós vamos... Opa! Eita! Tá ruim. Nós vamos somar os 6 itens e dividir por 6, né? Afinal de contas, é uma média. E aí nós chegamos a quanto?
25 mil. 25? É. Então, beleza. Então, nosso investimento médio é de 25 mil. Fechou a primeira parte aqui, né? Fechou uma etapa aqui. Agora vamos calcular, então, o lucro médio. Deixa eu botar o que significa aqui. Lucro médio. Então, vamos lá. O que nós temos de informação aqui? Né? Nós temos o fluxo. Deixa eu trazer meu teclado aqui para frente. Nós temos o fluxo antes da depreciação e do IR. Opa, voltou aí? Voltou. Ah, esqueci de fazer essa parte aí, ó. Então, tem o fluxo antes da depreciação. Opa! O fluxo antes da depreciação e do IR, né? Que no primeiro ano vai ser de 15 mil. É isso? Esse número mesmo que ele deu para a gente lá? É. Foi. 15 mil, né? Deixa eu ajeitar o tamanho dessas colunas aqui. Só para não dar quebra na linha ali. Deixa eu muito pequenininho. Pronto. No segundo ano vai ser quanto? Tem uma previsão de crescimento nesse fluxo aqui de 10%. Então, 10% em cima de 15 mil. No segundo ano, 16.500. No ano 3. Quanto? Fizeram, não? 18 mil. 16.500. 18.150, não é isso? Que é 10% sobre, né, sobre o ano anterior. No terceiro ano, opa, fiz errado aqui, 18.150 mais 10%, vai para 19.965. E no quarto ano, aliás, e no ano 5, vai para 21.962. Eu vou arredondar. Beleza? Beleza. Bem, então agora nós precisamos fazer o quê? Reduzir a depreciação. Opa. Reduzir a depreciação, que é de quanto? 50 mil em 5 anos, deu 10 mil por mês, né? Então, 10 mil no ano 1, no ano 2, no ano 3, no ano 4, no ano 5. Nós vamos chegar, então, no lucro antes do imposto de renda. O que vai ser o lucro antes do imposto de renda? 15 mil, né, do fluxo, menos os 10 mil da depreciação. Então, vai ser 5 mil no ano 1, vai ser 6.500 no ano 2, vai ser 8.150 no ano 3, vai ser 9.965 no ano 4, vai ser 11.962 no ano 5. Bem, agora nós vamos calcular o imposto de renda, né? Imposto de renda e contribuição social. A alíquota foi de 12%, não é isso? Foi 12. 5 mil, 12%, 600. 6.500, 12%, 780. Opa, deixa eu tirar esse negrito aqui. Só o lucro aqui. R$850, 12%. 652. Quanto, Thiago? 652. Não, tinha que dar mais, né? Peraí, 850. é 12%, né? Isso. 978. Isso. 9965, 12%. 1.196, eu vou arredondar.
E 11.962, 12%, 1.435. Opa. 1.435. Bem, agora nós vamos achar, então, o que nós estamos procurando, né? Nós construímos isso aqui até agora para chegar nessa linha aqui. Achar o lucro após o imposto de renda. Então, vai ser 5.000 menos 600, 4.400, 6.500 menos 780. Se alguém tiver feito aí, pode me falar, que aí eu já vou. 5.720, 8.150 menos 978. 7.172, 9.965 menos 1.196. 8.769, 11.962 menos 1.435. 10.527. Bem, agora, né, que nós já temos o que nós precisamos para o nosso cálculo aqui, que é o lucro de cada ano, aí nós podemos calcular o lucro médio, né? E o que vai ser esse lucro médio? Então, vai ser os 4.400 do ano 1, mais os 5.720 do ano 2, mais 7.172 do ano 3, mais 8.769 do ano 4, mais 10.527 do ano 5. Né? Pegamos isso aqui tudo e dividimos por... Opa! 5. A gente vai dividir esse cara aqui por 5. Você fez essa conta aí, Thiago? Não, essa aí eu não fiz, não. Então, deixa eu fazer aqui então, peraí. Deixa eu só dar uma reduzida aqui para poder caber esse bicho aqui. Então, vamos lá. Eu devia ter salvado os números na memória enquanto fui fazendo, mas não salvei, vacilei. 4.400 mais 5.720, mais 7.172, mais 8.769, mais 10.527. Dá 36.588, dividido por 5, deu 7, eu vou arredondar, tá? 7.318. Você tinha feito aí, Cláudia? Não, Cláudia acho que não tem, não. Acho que eu confundi, que era o 7.318. Bem, agora que nós já temos, então, o lucro líquido, médio, desculpa, e que nós temos também o investimento médio, a gente consegue calcular a taxa média de retorno para essa empresa aqui. Né? Deixa eu só trazer esses... Qual que foi o investimento médio que nós achamos? 25.000, não foi isso? Só para não deixar ninguém na dúvida. Já que ninguém me respondeu, vamos voltar lá. E olha, investimento médio, nós calculamos aqui, chegamos a 25.000, né? E o lucro médio é 7.318. Ô, Claudinei. Oi? Como é que você calculou essa primeira linha ali? Eu me perdi aqui. Qual outra? Volta lá na outra tela, a anterior. Essa aqui? Não, passa uma. Essa daí. O fluxo antes da depreciação barra IR. Só ela que eu me perdi aqui. Ah, esse cara aqui? Ah, tá. É porque é o seguinte, deixa eu voltar mais uma, peraí. É porque é o seguinte, quer ver? Aqui, ó, suponha que o projeto exija um investimento inicial de 50.000 e no primeiro ano gere um fluxo de caixa, antes do imposto da depreciação, de 15.000. E considere que o crescimento previsto nesse fluxo de caixa vai ser de 10% ao ano.
Então, o primeiro ano ele foi 15 mil. E os Segundo, anos 10%. subsequentes, 10% sobre 15 mil, 10% sobre aqui, 10% sobre o ano anterior. Beleza, beleza. Obrigado. Beleza? Beleza. Então, temos aí investimento médio 25 mil, né? De lucro médio. Nós temos, acabamos de calcular, né? 7.318. Então, a nossa taxa média de retorno vai ser 7.318, que é o nosso lucro médio, dividido por 25 mil, que é o nosso investimento médio, né? Então, 7.318 dividido por 25 mil, deu 0,2927. 0,2927, né? Que vezes 100 vai dar 29,27%. Tá certo? Certinho aí, minhas contas? Entendido aqui. Eu entendi. O meu também. Como é que é? O meu não deu muito certo, não, mas tá bom. Mas deu Não, pra mas entender. você conseguiu identificar outra onde é que... Ah, identifiquei que tava cheio de erro. Pois é, mas aí se você fizer de novo, você está fazendo na mão ou no Excel? Excel. Pois é, se você repetir aí e refizer esses caras aí agora, né, com esse entendimento aqui, você tem que chegar nesse número. Ou então o meu cálculo ficou errado. Beleza. Tá, beleza? Beleza. Vou até tirar a dúvida no Excel aqui, é rápido. Peraí, quer ver? Estou considerando o fluxo de caixa de 15 mil, né? Opa. Considerando o fluxo de caixa de 15 mil, com um acréscimo de 10% ao ano. Depreciação é de 10 mil. O imposto de renda é de 12%. 0,2927, tá certinho a conta. Querido. Beleza. Tranquilo? Mais um? Ver? Só mais esse aí. Bora lá. Aí a gente passa o Faça Valer a Pena. E, aliás, antes disso, eu vou explicar sobre a prova semana que vem. Depois a gente passa o Faça Valer a Pena. E aí, quem tiver alguma dúvida no trabalho, a gente fala sobre isso. Quem tiver, a gente se vê na próxima semana, né? Ou não, porque não vai ser obrigado a entrar também, não. E eu vou estar aqui. Vamos lá, então. Cadê minha tela aqui? Determinada organização teve um lucro líquido médio de 3 milhões, investimento médio de 15 milhões, sabendo que os investidores exigem 21% de taxa de retorno, calcular a taxa média de retorno para esse caso e falar se esse projeto seria aprovado ou não. Facílimo, tranquilaço, né? A gente já está tirar de letra. Já fez aí? Rejeitado. Oi, Cláudio. Rejeitado. Rejeitado? Foi o Cláudio mesmo que falou, não foi? Foi eu. Ah, tá, Cláudio. beleza. Chega, eu estava confundindo. Vamos lá, então. Vamos conferir aqui. Conferir não, né? Vamos fazer junto. Então, para a gente poder calcular esse cara aqui, né, a taxa média de retorno dele vão ser os 3 milhões de lucro médio sobre os 15 milhões de investimento médio. Quanto que deu essa conta aqui? 3 por 15?
Meu deu 20%. É isso Deu mesmo. 0,2 no caso, então. Isso mesmo. 3, 15, isso mesmo, né? Então deu 0,2. Opa. 0,2, né? E vezes 100 deu 20%. Os investidores exigem 21%. Logo, esse projeto vai ser, com base exclusivamente no TME, no taxa média de retorno, esse projeto vai ser reprovado. Não é isso? Tranquilo? Fácil, né? Dúvidas? Dúvidas? Não? Bem, A então... dúvida é só na hora da prova. Ixi, aí é tarde, aí não pode. Se cair a questão anterior, aí vai ser um pouco mais demorado fazer, viu? Não, pois é, mas Aquela lá você tem que desenhar o fluxo de caixa. não, mas eu vou dar isso pronto até porque também Ah, tá. o AVA ele tem muita ferramenta bacana demais para poder fazer a prova. Enfim, eu defino o que eu quero lá, os critérios que eu quero e consigo fazer bastante coisa. Mas para poder fazer uma tabela lá, eu acho que não vai ser tão simples assim. Então, e não só por isso também, de fato, fica bastante trabalhoso, né? Aí eu já dou as tabelas prontas, tá? Não se preocupe quanto a isso. Vamos lá aqui agora para uma outra história, então. Exatamente essa aí que nós começamos a falar aí. Vamos falar sobre a nossa prova, que é semana que vem, né? Informações sobre a nossa prova. Então, algumas informações aí bem basiquinhas, né? Dia 8/10 é a avaliação, valor de 1.000 pontos, né? Como vocês já sabem. O conteúdo da unidade 1 e 2. Esse de hoje não vem para a prova, não. Ele vai para a segunda prova, tá? Nós paramos até no conteúdo da semana passada. Então, nessa prova, unidade 1 e 2, na segunda prova, as unidades 3 e 4. Então, isso que nós vimos hoje, isso vai para a segunda avaliação, não para essa de semana que vem. A prova vai estar disponibilizada lá no AVA. Vai estar no pós-aula, na seção 2.4. E aí que vem uma mudança, né, indicada pela instituição em relação ao semestre passado. No semestre passado eu fiz as provas pelo AVA também, mas a prova ela era liberada exatamente às 19 horas. Aí ela ficava liberada até às 21h30, era o prazo para poder fazer. Esse semestre vai ser um pouquinho diferente. A prova já vai estar disponível a partir da meia-noite do dia 8, né, a partir das 0 horas, até às 23h59. Então, ela está disponível para vocês o dia todo aí. Eu estarei disponível aqui no Teams, né, mas não é obrigado a entrar, mas se alguém tiver alguma dúvida assim, uma compreensão, alguma coisa nesse sentido, né, não sobre o conteúdo. Eu vou estar disponível aqui no Teams das 20 às 22 horas no dia 8. Beleza? A prova... Ô, Claudinei, Oi, e para quem está com dificuldade para entrar no AVA? Você não está conseguindo, não, Cleia? Não, Nossa, vai ter que conseguir. Você já acionou, já abriu o chamado, já acionou a Tadeu? já liguei para o Tadeu, mas resolveu muita coisa não. Ele não dá Nossa. retorno, não, Claudinho. Porque a prova vai ser lá no AVA, viu? Não vejo uma outra opção. Depois eu vou falar com ele, pedir para ele dar uma olhada na situação de quem não está com acesso. Quem mais? Deixa eu pegar os nomes aqui. A Cleia. Você também, Cláudia? Ah, Claudinei, pelo celular não tem como entrar no AVA mais, não. Eu também estou conseguindo pelo celular mais, não. E eu estudo mais pelo celular e fica complicado, né? Mas você tem acesso ao computador para o dia da prova? Aí, fácil não.
Mas o Agora, meu não tá abrindo nem pelo notebook, nem pelo celular. Nenhum dos dois. Tem mais alguém com esse problema de não ter acesso ao AVA? Eu vou mandar um e-mail para o Tadeu assim que a gente terminar aqui. Não? Então, sai. Alguns estão com dificuldade de acesso pelo celular, né? no meu caso, sim. O AVA, geral. Alguém está conseguindo acessar pelo celular? O meu entra. Você está usando o quê, Andressa? Qual navegador? Foi a Andressa que falou que entra? Oi, eu tô usando a internet normal mesmo, Explorer. Não, mas pelo celular. Entra normal. Não, pois é, mas Explorer não será o Chrome ou o Firefox? O seu telefone é o O Windows? Chrome também entra. Também consigo entrar por Quer ele. dizer, ô Cláudio, você está usando qual para poder acessar? É o Chrome. Ué, estranho, cara. Porque, então vamos lá. Você também não, Thiago? Pelo celular? Eu também não. Não, nenhum Qual site. navegador? Nenhum dos dois. Nenhum navegador? Dá tipo que o acesso é bloqueado pelo celular, sei lá. O dispositivo está bloqueado para tal acesso. Uai, que estranho, cara. Tá, eu vou passar isso para ele também. Mas aí, Fanny, temos que resolver essa situação. Fanny, não. Cleia, temos que resolver essa situação, porque, de fato, assim, não tem um outro lugar que eu consigo disponibilizar, né? Eu vou usar o AVA, e aí nós temos que conseguir resolver isso aí. Provavelmente os outros também. Vocês têm quantas disciplinas além dessa? Oi? 5, né? 5. Pois é, provavelmente todos vão usar o AVA para poder fazer a prova, Cleia. Então, assim, é um problema geral que precisa resolver esse problema do acesso. Pois é, e o problema porque os meus exercícios do AVA tá tudo sem fazer. Pois é, e o prazo final é final de semana. Dia 4, né? Exatamente. É complicado. Bem, outra coisa, a prova, eu, de fato, assim, eu confesso que ainda não elaborei ela, né? Então, eu não posso falar para vocês quantas questões terão, mas eu posso adiantar que terão questões, né, abertas e fechadas, né, que vão envolver cálculos e teoria, tá? Mas não sei quais, enfim, não resolvi isso ainda, tá bom? Esse material eu posto lá depois e posso enviar ele para a Fine também, que ela envia para vocês. Para vocês, enfim, se tiver alguma dúvida, quem não tiver tido a oportunidade de assistir, né, vocês verem. Bem, para a gente fechando aqui então, vamos para o nosso Faça Valer a Pena. Não, alguém tem alguma dúvida sobre a prova, enfim, sobre nós falamos aí? Tá tranquilo? Não? Beleza, então. A taxa média de retorno, nós acabamos de ver, né, é dividir o lucro médio pelo valor médio de investimento, né? A taxa média de retorno também é conhecida como? Retorno sobre capital? Não. Retorno contábil médio? Isso, Thiago. Aí. Vamos para a próxima. Aqui está falando da depreciação, né, em máquinas, equipamentos, veículos, enfim. Isso que eu falei para vocês também, o prazo varia de acordo com cada grupo, né, para quantos anos vão ser. Aí, imaginando investimento em uma máquina de 10 milhões
cuja depreciação seja de 10 anos, qual o valor anual da depreciação? 1 milhão? Isso aí. Beleza. Agora, o último aqui. Dado, né, esse DRE aí, qual que é a... Não, estou pedindo só o lucro líquido médio. Qual que é o lucro líquido médio? Na verdade, não tem resposta aí não, viu? Já vou adiantar para vocês. Mas façam aí e me digam qual que é o lucro médio. Faça a conta aí rapidamente. Rapidamente não tem pressa não. Rapidamente já pode falar. Faça uma conta aí e me fala. Mas não tem, a resposta não está aí não. Não precisa tentar achar nessas 5 aí que ela não está não. Fizeram? São dúvidas? 92.500. Não tem essa resposta aí não. Dá 92.500, né? Como que chegou? Os 187.500 mais 187.500 mais 75 mais 12.500 mais 0 dividido por 5. 92.500. Tranquilo? Tranquilo. Bem, pessoal, então assim, de conteúdo, né, para hoje é esse. Eu não vou entrar na questão de payback e de retorno por período, tá? Não vou misturar, vamos deixar um para cada um. A gente está dentro da nossa programação aqui, aquela programação que eu postei lá no início da aula, né, que está lá no AVA, que eu postei lá no primeiro dia de aula. Se vocês forem olhar, a gente está dentro dela aqui, tá? Está na próxima semana a nossa prova, ok? Dentro daqueles termos que eu passei ali agora há pouco. Vamos terminar um pouquinho mais cedo hoje aí, né? E aí quem tiver alguma dúvida no trabalho ou da disciplina, a gente parte agora para esse momento. E quem não tiver já pode ir jantar, já pode ir, enfim. Tomar uma cerveja. Opa, aí sim, hein? Calor não tem jeito, não. Já que é? Tá bravo. Esse calor não tem jeito, não. Mas até é ruim tomar cerveja com esse calorão. Esquenta depressa. Mas cerveja é bom no frio, não esquenta. Cerveja é bom. Qualquer hora, né? Qualquer temperatura. O Claudinei, o AVA então vai fechar dia 4? Isso. Beleza. Então, pessoal, agora eu acho que não precisa continuar gravando aqui. Deixa, paciência. Que aí a dúvida de um pode ser de mais de algum. Estou à disposição, então, para as dúvidas. Ou do trabalho, deixa eu abrindo ele aqui, ou da disciplina de uma maneira geral. Vamos lá, Cleia, você começa, você puxa a fila aí. Cleia? Você está aí ainda? Se você estiver falando, nós não estamos ouvindo, que o seu áudio está fechado. Tá? Eu tô. Só um momento. Tá. Ai, meu Deus, perdi. Ô, Claudinei. Oi. Eu fiquei na dúvida naquele exercício do 14, número 14, sabe? Esse aí que está na tela, ali? Peraí. Eu compartilhei ele aí na tela. Olha aí. Isso. É esse aí? Uhum. Qual que é a sua dúvida? Todas. Calcular o ponto de equilíbrio, quantas unidades, calcular seu lucro. Então, tudo isso. Como que eu calculo o ponto de equilíbrio? Pois é, então sei lá, eu fiquei perdida aí nesses. Pois é.
Então vamos lá, Cleia. Para você poder calcular o ponto de equilíbrio, você tem uma fórmula, tá? Eu vou te falar ela, vou te passar, mas eu vou te mostrar também no material, para depois você dar uma revisada lá. Mas o ponto de equilíbrio, vamos entender o que é ele. É onde a empresa fica ali num 0 a 0. Ela não tem lucro nem prejuízo. Então vamos imaginar o seguinte. Essa empresa tem de despesa de 5 mil, despesa fixa, e mais 1.000 de aluguel. Então ela tem uma despesa de 6 mil por ano. Ou seja, ela teria que vender pelo menos 6 mil para poder igualar. Só que para vender 6 mil, ela tem um custo para produzir esses 6 mil. Então, ou seja, ela vai ter que vender mais do que 6 mil reais para ela poder ficar no 0 a 0, não ter lucro nem prejuízo. Para fazer essas contas, então, a gente pega o lucro unitário, né, que é o quê? O preço de venda, nesse caso aqui, menos o custo e menos a comissão. Então, a gente acha o lucro unitário. E aí a gente divide essa despesa, esse custo fixo pelo lucro unitário. Deixa eu posicionar no livro aqui. Carregou o livro para você? Passou para o livro agora? Sim, carregou. Beleza. Então, deixa eu só posicionar aqui e te falar em qual página. Opa, peraí. Ponto de equilíbrio. Deixa eu digitar de uma vez. Ponto de equilíbrio. Pronto. Vamos lá na fórmula. Aqui, alavancagem operacional. Então, nós temos custos fixos, custos variáveis. Bem, para poder calcular o ponto de equilíbrio, olha aqui, olha a fórmula. Custo fixo total menos o lucro, né? O valor de venda menos o custo de venda. Então, para poder calcular o ponto de equilíbrio aqui, depois que está na página do livro, está na página 65, tá? Mas para poder calcular o ponto de equilíbrio aqui, então, nós vamos ter que calcular o valor líquido, né? O lucro líquido desse produto. Qual que é o lucro líquido desse produto? O preço de venda, menos o custo, menos a comissão. Aí eu pego o custo fixo, né, que são essas despesas, esse aluguel da fábrica, e divido, então, pelo resultado que eu achar aqui. Então, 6 mil por 320. Aí eu acho o ponto de equilíbrio. Eu acho a resposta para esse cara aqui, olha. Ok? Aí, ele pergunta o seguinte no próximo: quantas unidades vai ter que vender para começar a ter lucro? A partir do ponto de equilíbrio. Né? Qualquer quantidade a partir do ponto de equilíbrio é onde fica no 0 a 0, nem lucro nem prejuízo. Se ele vender menos, ele vai ter prejuízo. Se ele vender mais, ele vai ter lucro. Então, a partir do ponto de equilíbrio, qualquer quantidade que ele vender, ele vai ter lucro. E aí depois pergunta o seguinte: calcule o lucro se ele trabalhar a carga plena. Qual que é a carga plena? Produzir 100 unidades por ano. Então, se ele produzir 100 unidades, né, vender ela 400, ele vai ter um custo para produzir essas 100, um custo variável, né, mais a comissão, ele vai ter uma despesa fixa, e aí qual vai ser o lucro que ele vai ter? Consegui clarear para você? Sim. Tá claro, Clédio? Entendeu? Sim, sim. Uhum, melhorou bastante. Beleza. Mais alguma outra? Oi? Alcione, você quer falar? Isso. Eu fiquei com dúvida na letra B. Peraí, Alcione. Tá baixinho e tá chiando. Ele tá perto de alguma caixa de som, seu microfone? Melhorou? Tá baixinho. Fala só um pouquinho mais alto, aí eu consigo entender. Qual que é o exercício? Na 13, a letra B. Treze? Isso, letra Essa B. aqui? Ah. Isso, letra B. Hã? A B.
Essa aqui que eu tô... Opa, peraí, essa aqui, deixa eu pintar de amarelo. Essa aqui. Isso. B de bola, né? Olha Isso. só, você conseguiu calcular o ponto de equilíbrio em unidades? Sim. Aí o que vai ser a receita total do ponto de equilíbrio? A quantidade de unidades que você achou aqui na A, vezes o preço de venda. Ah, não entendi. Ok? Não, ok. Obrigada. Ok, obrigada. Ok. Mais algum? Oi, Maria Luísa, pode falar. Maria Luísa levantou a mão, pode falar. Você está me ouvindo? Estou, agora sim. Ah, tá. A 16. 16, vamos lá. Vamos lá. Qual que é a dúvida? Vamos entender ela aqui primeiro. Então. Uma empresa qualquer, né, empresa XYZ, ela vai precisar investir num projeto. Então, ela sabe que ela vai investir para esse projeto, ela precisa levantar 1 milhão. E aí, ela foi buscar, de onde eu vou trazer esse dinheiro? Tá? Aí ela olha, se eu emitir debêntures, emitir título, eu vou emitir 1 milhão pelo prazo de 10 anos, vou remunerar 12% ao ano a uma taxa de corretagem, digamos assim, de 1,85. Ok. Qual que vai ser o custo para fazer isso? Que é o que está pedindo aqui no 16.1. Calcule o custo de capital para cada opção de financiamento. Para calcular o custo de capital aqui com debêntures, é HP12C. Né? Deixa eu até fazer aqui, quer ver? Vou posicionar no livro aqui também, que eu te falar, igual eu fiz com a Cleia ali. Tá aqui. Deixa eu me posicionar no... Tá, Marília? Só me posicionar aqui no... Aliás, deixa eu falar para você. Peraí. Deixa eu falar para você que isso já está resumido no meu material. Então, se você está com acesso ao AVA? Sim. Deixa eu falar para você onde está isso no meu material, que ele já está resumido já. Já tem para HP12C e já tem os outros dois que você precisa calcular aí. Espera aí. Cadê? Materiais. Aqui. Estou ficando cego. Ó, tá lá na seção 1.2, lá no AVA, na seção 1.2, em aula. Nesse material tem. Então, assim, explicando para poder calcular com a debêntures, né? Que aí, o que você vai usar na HPE, depois para calcular com ações preferenciais, que aí tem a fórmula, e com ações ordinárias, que também tem a fórmula. Então, você vai ter que fazer o que aqui? Calcular qual que é o custo de capital para essa modalidade. Né? Aqui você vai usar HP12C.
Agora, as duas outras opções que ele tem é emitir ações preferenciais ou emitir ações ordinárias. Você vai calcular também qual que é o custo de capital para essas duas opções, né? Vai aplicar as fórmulas para poder calcular o custo de capital para essas duas opções. Bem, feito isso, que é a letra A aqui, calcular o custo de capital, você vai falar qual que é o melhor. Qual que tem o menor custo? Opção A B ou a C? Então, você vai ter que calcular o de cada uma delas e aí depois, então, qual que tem o menor custo? Esse é o 16.1. No 16.2, você vai considerar o seguinte, sabendo já, então, qual que é o custo de cada um, você vai imaginar que se por acaso ele tivesse fracionado, né, e tomasse 500 mil de terceiros através de debêntures e 500 mil próprio através de ordinários e preferenciais, qual que é o custo médio ponderado de capital? Aí tem a fórmula também para você poder calcular o custo médio ponderado de capital. Vai estar lá na seção 1.4, em aula, custo médio ponderado de capital. Você vai pegar qual que é o custo de cada um, vezes quanto que ele representa no custo total. É isso, é simples assim. Não sei se tirei sua dúvida, se não, você pode falar ela aí. No caso, esse 16.1, eu só posso colocar qual letra que é a resposta? Não, mas pode, mas daí no para trás mente aqui, como diz uma pessoa que eu conheço, eu quero os cálculos de cada um deles aqui. Entendi. Tá? Quero o cálculo da A, da B, da C. Entendi, obrigada. E aí? Cleia, Maria Luísa, Priscila, Faine, Gabriel, Cláudia, Alcioli. Ô, Faine, se você estiver falando, tá mudo o seu... Quer dizer, não está saindo som, não. A bolinha está piscando. Não, estou pensando. Tá. É porque estava piscando a bolinha do seu nome aqui, mas não estava saindo som. Cláudia, você tem alguma dúvida? Você chegou a desativar o microfone e ativar e desativar de novo? Eu só fiz até a questão 9 só. Ainda não tive chance de ter dúvida, ainda não. Tá certo. Qualquer coisa você chama depois também no Zap. Mais alguma dúvida então, pessoal? Eu vou parar a gravação do vídeo aqui, para ele já ir processando. Depois eu já postei ele para vocês.